criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, 4. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina, dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo o meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, e como tinha coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse, isto para aplacá-lo principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção, o que significava aqui. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Dulcíssimo amor meu, te ofereço estes movimentos do meu corpo que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, dos meus olhos, dos meus lábios e de toda eu mesma sejam feitos com o único fim de te agradar só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos ressoem entre eles e com clara voz te atestam o meu amor. E ele me disse: tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos, e me agrada tanto que a essas ações, embora fosse só o movimento de cílios, lhes dou valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, são feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandece, e eu não me digno nem sequer olhá-las. E eu, Senhor, que faço? É que o pó suje nossas ações. E ele não se necessita prestar atenção ao pó, porque este se agita. Ao que há de atender é a intenção. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. Eu lhe disse: Senhor, o que fazes? E ele: faço isto porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas, e como eu quero punir as pessoas, eu estou amando-os, amarrando-os a você. E depois disso desapareceu. Esse texto, sim, me fez lembrar, né, que uma vez eu estava voltando, eu tinha deixado a minha filha na catequese, e estava voltando para casa. E aí estava, né, admirando o céu, a natureza, e ficava, né, assim, falando como estava a nuvem, de como estava a cor do céu, a tonalidade dos verdes das árvores, o clima, o vento, né, o calor do sol, o matinho que junta os passarinhos para comer. Eu estava, né, passando num lugar que mais tinha natureza do que casas, do que construções, as pessoas que estavam fazendo sua caminhada, algumas levando cachorro para passear,
E eu fiquei vendo, né, aquilo assim, aquelas vidas ali, né, e fiquei louvando a Deus, né, reconhecendo a, a bondade dele, a sua misericórdia, o seu amor, né, que vai regendo tudo, todas as coisas. E eu fiquei pensando assim, Senhor, né, se a gente ficar te louvando, né, vendo o seu toque em todas as coisas, vendo, né, o seu, o seu cuidado, o seu amor, né, reconhecendo em cada coisa a sua obra, né, o seu dedo, né, sua presença. A gente não tem tempo de pensar em nós, de pensar no mal, de ficar fazendo fofoca, de ficar murmurando, de ficar vendo problema, de inventar problemas, porque às vezes, né, assim, a pessoa não tem problema, mas ela inventa problema, porque parece, sei que aquele problema ela vai se sentir vítima, vai chamar atenção, né, vai vir para suprir as suas carências, vai se aproximar de Deus, né, porque vai ficar ali ruminando aquilo, mas, né, o que a gente precisa é ofertar esse sacrifício de louvor. E se o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentidos estiverem sempre voltados unicamente para Deus, né, para louvá-lo, para ofertar a Ele, né, se a gente passa por uma situação, vê algo, né, que Deus vai nos mostrar, né, que Ele está sofrendo através daquilo, algo que é desagradável a Deus, né, e acaba sendo também desagradável a nós, a gente pode reparar, né, uma situação de amor, que a gente se depara, né, amor de um pai com seus filhos, de uma mãe, dos filhos, né, dos irmãos, é um ato que você vê que tem um amor ali entre os irmãos, e você, né, ofertar aquele ato ali em louvor, em adoração a Deus, né, assim, a gente não tem tempo de olhar para nós. A gente é envolvido, né, por esse amor de Deus, por essa vida divina. E a gente vai dando um sentido novo na nossa vida, reconhecendo, né, o que Deus realiza e vai dando sentido novos à nossa vida, ao nosso pensar, né, e vai nos moldando, né, para ficarmos mais parecidos com Ele. E esse texto me fez, né, retratar, lembrar desse momento, assim, né, que tudo ali ela ofereceu, né, todos os seus atos, seu piscar, o batimento do seu corpo, a renovação das células do nosso corpo, né, tudo isso ofertado para Deus, né, não vai, como ele fala aqui, deixa eu ver se eu acho, assim, né, de tudo, seja feitos como único fim de te agradar só a ti. E ele diz, tudo que faz com a única finalidade de me agradar resplandece diante de mim, de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fosse só um movimento de cílios, lhe dou valor como se fossem feitas por mim. Né? Como às vezes é tão simples, né? Mas às vezes a gente acha e perde essa simplicidade de devolver a Deus a honra dele, tanto que nem toda a honra e glória, querendo fazer, trocando essas coisas simples, as coisas do cotidiano, os milagres ordinários, né, por aquelas coisas extraordinárias. E, e acaba dedicando somente um momento para isso, né? E não toda a sua vida, todo o seu movimento, todo o seu instante, todos os segundos. Uma outra coisa, né, que
veio me chamando a atenção, que a cidade aqui estava assim, muito abandonada. A prefeitura não vinha cortar a grama, né, e tudo. A grama não, a grama, e aquela grama se tornava mato, mas o mato ele dá uma flor, dá um fruto, né, dá semente, dá o alpiste. E eu vejo assim, né, que sempre Deus tira um bem maior, né, diante de todas as situações, mesmo ali onde faltava, né, com que a prefeitura realizasse lá, né, a poda, a corta, a roçagem, né, dos terrenos, das vias e tudo mais, né, mesmo ali naquele ato que foi negado, né, por um tempo mais, aquele mato servia de alimento para os pássaros. E né, então Deus ele não perde nada, e mesmo as nossas ações, quando elas são falhas, né, quando não cumprimos com o nosso dever, né, com a ordem ao qual somos chamados a cumprir e a fazer, né, mas Deus ele está sempre tirando um bem maior. Né? Lógico que o mal, Deus vai nos mostrar, né, que não tem que ser feito. Né, e que aquilo sirva, né, para a gente reconhecer a nossa miséria, reconhecer que precisamos voltarmos à ordem, a obedecermos, a fazermos, né, aquilo que nos compete. E vamos reconhecendo a misericórdia de Deus também. Né, que Deus não se agrada com o pecado, mas Ele ama o pecador, né, e nos chama e nos convida o tempo todo a voltarmos, né, a levantar o olhar para o alto, deixar de olhar para baixo, para a nossa pequenez e para a nossa vontade humana, e ofertar a nossa vontade humana a Ele, né, e pedir para que Ele realize a vontade dEle na nossa vida, que o nosso coração esteja aberto, seja terra fértil, né? E às vezes a gente só vai reconhecer que o nosso coração precisa ser fértil quando passamos por algumas dores, né? E essas dores são frutos dos nossos erros, do nosso pecado, da nossa vontade humana, né? E essa dor, né, ela vem não para nos fazer com que a nossa vida morra, mas para que a nossa alma ressuscite, né? A gente precisa morrer, sim, para a vontade humana, né? Mas que os nossos erros, as falhas, os pecados, eles venham para nos fazer compreender que a gente precisa, né, abandonar a vida velha e pedir que Deus venha trazer para a nossa vida a sua graça, né, e a gente possa renascer com Ele, e a nossa alma seja transformada, seja salva e seja liberta de nós mesmos, né, para que a gente seja menos nós e Ele possa crescer em nós. Amém, filha. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.